E o assunto de hoje é bem legal porque a face aparente do crime organizado é o assalto a banco, o novo cangaço, é o tráfico de drogas, são os assassinatos, os roubos de rua. Mas por trás disso tem uma estrutura muito maior, muito mais poderosa, que é a indústria da falsificação. E pouca gente no Brasil, na classe política, na classe policial, no judiciário, na imprensa, pouca gente dá atenção para isso. A gente vê só a ponta, né? Só do cara que vende, só da barraquinha, não consegue imaginar, né, Rodolfo, que tem por trás disso. Eu não sei qual é a indústria, mas imagino que deve ser de milhões, ou bilhões, ou trilhões, porque não é só aqui não, né? Você vai na Turquia, tem produto falsificado, vai em Portugal, tem uns cantinhos que tem, todo lugar você vê, cara. A indústria da falsificação... Não, nos Estados Unidos tem também. Sim, a indústria da falsificação é um problema mundial e o Brasil é um dos países que mais consome produtos falsificados no mundo. Porque a gente, além de comprar o que vem de fora falsificado, tem muita falsificação que é feita aqui dentro do Brasil. E o nosso trabalho é tirar esse pessoal da rua, né? Porque são produtos que sempre vão trazer um prejuízo para a saúde e para a segurança das pessoas e vão ajudar o crime organizado a encher os bolsos. A gente vai falar nisso nessa live, mas quando fala em produto falsificado, a gente tá pensando em blusinha, em tênis, mas não é. É equipamento cirúrgico, coisas que, se for falsificado, vai dar muito ruim para você. Sim, esses produtos que vão lesar a saúde e a segurança do consumidor sempre são os piores, porque além deles causarem um prejuízo grande para as pessoas que os consomem, eles normalmente são vendidos pelo mesmo preço do original e a pessoa compra achando que está comprando o produto original. Ah, não está comprando porque é metade do preço? Não, está sendo enganado mesmo. Exato, a pessoa não compra na lojinha, no Camelódromo, na Uruguaiana, no Rio, na 25 de março, São Paulo. A pessoa compra muitas vezes em plataformas de e-commerce ou em lojas normais, paga preço de original e surpresa quando recebe esse produto em casa. Uma coisa é a bolsinha quebrar depois de um mês. Outra coisa é alguma coisa é um rolamento na roda do seu carro trincar e você capotar, né? Exato. Vilela, outra coisa é você morrer tomando uma cachaça. No ano de 1999, na Bahia, em Salvador, 40 pessoas morreram em 5 dias tomando cachaça falsificada. Cachaça com metanol, né? O quê? Então, assim... Meu pai que pegou essa quadrilha junto com a polícia da Bahia na época, eles fabricavam cachaça com álcool anílico, com álcool combustível. Meu... E o povão tomava nos bares lá da Bahia e ficava intoxicado. Primeiro vinha a cegueira, na sequência as pessoas morriam. Há 30 dias em Betim, Belo Horizonte, em Minas Gerais, na Grande Belo Horizonte, há 30 dias, um senhor entrou numa birosca, tomou um uísque e morreu 30 minutos depois. Então, 2 casos em uma semana em Betim. Então, eu peguei todos os casos da Bahia. Isso, casos que a pessoa morreu. Porque... Eu peguei casos... Fora os outros. Eu peguei casos do Piauí, Bahia... Bahia nós tivemos 3 tragédias. Uma em 90, uma em 94 e uma em 99. Todas elas com mais de 15 mortes, né? Semana passada, eu até estava conversando com o Rodolfo antes de começar. Semana passada na Índia, 50 pessoas morreram na Índia. E foi muito bem divulgado no UOL, no G1 e tal. Um caso na Índia com 50 mortes. E eu lembrei, Rodolfo, no Brasil tivemos coisa bem pior que isso. E com a questão da territorialidade, lembrando que as facções estão em todo o Brasil, você só consegue vender um produto fora da lei, ilegal, com a autorização e com a sociedade da facção. Então, toda cachaça, eu posso te precisar isso, toda cachaça falsa vendida no Brasil hoje, todo cigarro paraguaio, todo cigarro, 100%, é vendido pelo PCC, pelo CV, pelo BDM ou por uma milícia. Quando não é vendido, também é produzido. Por esse motivo que... não necessariamente vem de fora isso. Não, aí que tá, Vilela. Quando você fala de um produto que exige uma sofisticação tecnológica maior para ser feito, como é o caso de uma autopeça, de um telefone celular, esse produto já vem pronto da China, falsificado, e entra pelos portos ou pelas fronteiras, né? Com o auxílio do crime organizado sempre, que está ganhando dinheiro em cima disso. Mas quando você fala, por exemplo, de cerveja falsificada, de uísque, de vodka, quando você fala da cachaça, quando você fala também de um tênis, de uma roupa, muitas vezes essas falsificações são feitas dentro do território nacional. Tem alguns locais específicos no Brasil que são especializados em falsificar esse tipo de produto, e a gente acaba debelando essas fábricas aí com a polícia no Brasil inteiro durante o ano. E infelizmente a gente derruba uma, surge outra, e nós vamos lá e temos que trabalhar de novo. E é um problema gravíssimo para o consumidor. Para contextualizar hoje, tá, de todos os produtos falsificados, o maior deles hoje, há 2 anos já, é a bebida. Achei que era o cigarro. Não, ela ultrapassou o cigarro, ultrapassou os outros produtos, por quê?
O Brasil, quando teve esse problema grave com o metanol na cachaça, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e quando rolaram operações em cima de cervejarias também que sonegavam à torta e à direito, cujos donos foram presos pela Polícia Federal à época, né? A Skin Cariol, que nem existe mais, e outros grupos aí, o que aconteceu? O governo falou, opa, estão sonegando demais, falsificando demais, precisamos dar um break nisso. Aí o governo fez o quê? O governo ligou um sistema chamado Sicob, que era um sistema de controle de produção de bebidas. Sim. É um software que funciona na linha de produção da fábrica, que a Receita sabe em tempo real tudo que está sendo fabricado para poder tributar. Mas como se fosse tipo uma numeração? Isso, ele vai lendo e gravando os produtos e a Receita sabe Cada em tempo garrafa real. tem um número de série? Cada latinha, cada garrafa, exatamente. Uau. Quando a Receita pôs esse sistema para funcionar, o Brasil, na época, era o 5º produtor de bebida do mundo. Em um ano, com o sistema funcionando, o Brasil passou para 3º. O que isso quer dizer? Que 40% da produção nacional não era contabilizada, entendeu? Os caras sonegavam a rodo e isso também facilitava a vida dos falsários por obter insumo para falsificar bebida. Esse sistema funcionou no Brasil de 2009 a 2016. Com ele funcionando, o que aconteceu? A sonegação despencou e o volume de bebida falsa no mercado também caiu consideravelmente. Aí alguém deu uma canetada de maneira ilegal no final de 2016, no apagar das luzes do governo Temer, e desde dezembro de 2016 ninguém mais controla a produção de bebida no Brasil. Não tem mais essa contagem nas linhas de produção das fábricas. E isso fez com que acontecesse um problema gravíssimo que foi, de lá para cá, a sonegação explodiu quase 300% a mais, 292% a mais no mercado de bebida, e para os falsários com a moleza, porque o falsário consegue comprar rótulo, tampinha, líquido, nessas fábricas que produzem tudo sem o governo saber que estão sendo produzidos. E isso fez com que explodisse o mercado de falsificação de bebida no Brasil. Em 2020, a gente fechou 12 fábricas de bebida falsa com as polícias. 2021, 48. Só para saber, essas fábricas, você passa na frente e é uma fábrica normal? Não, é um barracão, não tem nada na frente, fábrica clandestina. Clandestina mesmo, assim. A gente derrubou 12 em 2020, 44 em 2021, 56 em 2022, 2023 foram 78. Mas é uma inteligência, um serviço de inteligência? Sim, a gente faz... É gente que denuncia anonimamente? Como que é? A BCF recebe denúncias, a BCF é a associação que eu sou diretor, gente, a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, recebe denúncias tanto da indústria como dos consumidores. Entendi. Quando eles têm algum tipo de informação, e aí nós vamos verificar. Vai atrás. Quando a informação procede, a gente encaminha para a polícia ou para a Receita para fazer as medidas nesses locais. Só esse ano, até agosto, nós já derrubamos 62 fábricas de bebida falsificada com as autoridades. As últimas 2 foram semana passada em Novo Horizonte, perto de São José do Rio Preto, e em São José dos Pinhais, no Paraná, falsificando cerveja. Sem condições sanitárias, sem condição de sei lá, sem ar-condicionado. A pessoa trabalhando no pior... Bebida sendo contaminada, local Imagino. sujo. Tem até uns vídeos que eu passei para sua produção sobre essas fábricas de cerveja ilegais aí. Tem um vídeo legal de uma fábrica que foi debelada no Rio também. Se o pessoal quiser passar aí para você dar uma olhada. Deixa no ponto aí. É um negócio assim... Essa, por exemplo, o que é? Essa é uma fábrica de uísque falsificado na região de Campinas, que foi debelada pela polícia. Fazia uísque, vodka falsificada. Eles tinham e os caras pegam a mesma garrafa, a tampa, a qualidade é muito parecida de rótulo e tudo mais? O rótulo era feito em gráfica clandestina, copiando o rótulo original. As garrafas eles conseguiam em recicladora, sabe? Os caras iam na recicladora buscar. E o líquido era uma porcaria, sem qualquer padrão, sem qualquer higiene, né? E esse produto acabava sendo revendido depois para mercados, bares ali na região de Campinas, e um monte de gente se intoxicando com essa bebida. E, cara, isso está aumentando assim no volume absurdo. A BCF vem brigando para que seja retomado esse controle de bebida da Receita, que funcionou até 16, porque a lei ainda está em vigor. E aí nós brigamos no TCU, no Tribunal de Contas da União, e conseguimos reverter essa decisão. Olha o selo ali, o selo. Olha o selinho de PI falso também. E aí nós revertemos essa decisão há 2 semanas atrás. O TCU reconheceu que o desligamento desse sistema foi ilegal. Então agora a Receita tem 60 dias para retomar essa rastreabilidade de bebida. Quando eles fizerem isso, o que vai acontecer? A arrecadação de imposto vai aumentar, as quadrilhas vão ter mais dificuldade para conseguir rótulo, tampinha, garrafa e muito menos líquido, e nós vamos ter um ambiente melhor, porque do jeito que a coisa tá complicado. O consumidor que compra esse tipo de produto também, Vilela,
em plataforma de e-commerce, mídias sociais, 80% do que está sendo vendido online de bebida hoje no Brasil é falsificado. Então, muito cuidado. Se o preço estiver muito barato, desconfie. Porque eu já vi no Mercado Livre umas coisas que falei, cara, será? Exato. Se o preço está muito baixo, desconfie. Assim, se você comprar uma bebida que você está habituado a tomar, seja cerveja, vodka, qualquer coisa, se olhou para a garrafa, viu que o rótulo está meio fora de posição, que o selo está esquisito, que o lacre está esquisito, entre em contato com a gente na BCF, que nós vamos verificar essa tua denúncia e se ela proceder, nós vamos levar para a polícia para te proteger de consumir uma bebida que pode lesar seriamente a tua saúde. Os caras estão falando que você veio, parece que você veio direto da Sicília e da Itália pra cá. Mó jeitão, né, de italiano e tal, os caras falando. E depois a gente quer saber se tem máfia envolvido lá fora também, hein? Também, irmão. No Brasil inteiro e no exterior tem máfia vinculada com essas falsificações. Aqui no Brasil, as facções criminosas, como bem disse o Rodrigão aqui, o Comando Vermelho, o Primeiro Comando, dentre outras, estão sempre linkadas com as bebidas falsas, com cigarro falsificado e com outros produtos. E a gente tem que ter isso na cabeça, que quando você compra um produto ilegal, você não está levando vantagem. Muito pelo contrário. Você está pondo dinheiro na mão das mesmas quadrilhas que inundam São Paulo e Rio de Janeiro de armas ilegais, de drogas. Que vendem maconha e cocaína. Mas isso, eu quero saber essa relação com o Pimentel. Por quê? Ele falou uma coisa que ninguém imagina. Por que eu comprando uma bolsa, por que comprando uma bebida, como que eu tô colocando mais arma na mão de bandido? Por quê? O Vilela, o Comando Vermelho, o PCC, ADA, Terceiro Comando e as milícias, ele tem um caixa único, né? Ali cai todo o dinheiro das ações ilegais. Tá. Ali cai o dinheiro do sequestro relâmpago, da extorsão, da venda de bujão a gás. Do gatunete, da perua, de tudo. E cai o dinheiro da venda da cachaça. Os relatos que eu tenho do Rio de Janeiro, dos inquéritos policiais feitos no Rio de Janeiro, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, são relatos interessantes. É o dono de bar, ou então o dono de balada, que ele recebe uma visita de bandidos armados com fuzis e diz, a partir de hoje é só a minha Absolute que vai vender aqui, tá? A Absolute do mercado não entra mais aqui. Inclusive a marca Absolute era uma marca muito procurada a Smirnoff também né? A Smirnoff e a Absolute são as duas mais vendidas e as duas mais falsificadas. Ou seja, se você tá numa balada na Zona Oeste do Rio de Janeiro e você vai tomar uma vodka dessa, a possibilidade de você estar tomando uma vodka ruim é 90%. E tem uma malandragem. No combo, a primeira Absolute, eles botam uma verdadeira. E já a segunda, a terceira, a quarta. Vai botando. O cara já tá doidão. Mas eu não sou de vodka, eu não curto vodka, mas eu cheirei a vodka. Cheirou também. Você percebe o cheiro da acetona. E você percebe ela na tua mão também. Eu testei uma vodka falsificada de péssima qualidade de um bairro da Barra da Tijuca, próximo a uma favela de milícia. E quando você coloca na mão, realmente você sente a tua mão melada. Uma vodka verdadeira jamais iria deixar esse efeito da mão melada. Vou te explicar aqui. Você tem dois problemas com bebida destilada. O cara pode pegar um uísque de péssima qualidade, o mais barato que tem no mercado, e envasar ele na garrafa da marca líder de mercado para enganar os outros. Isso aí é uma fraude. Tá. Acontece muito. Só que, infelizmente, se o problema fosse só esse, o cara simplesmente estava comprando gato por lebre. Era uma bebida mais barata. Ele pega um Red Label e coloca num Blue Label. Isso, exatamente. Tá. Eu pego uma vodka dessas que vende em qualquer mercadinho de bairro aí de garrafa de plástico e faz virar uma vodka de R$300. Tá. Agora, além disso, você tem o problema da destilaria clandestina, que é onde o cara destila mesmo, mistura para fazer, que é o que você está dizendo. No caso do uísque falso, a mistura é álcool etílico, éter, iodo e corante caramelo. Os caras misturam tudo isso para fazer o uísque falso. Repete aí para quem quiser fazer em casa. Tome nota. Esse produto eu tenho no nosso museu da BCF, lá no escritório, produto falso e original de a tudo. A cor é né? igual. Quando acabou de fabricar, mas depois de um ano o produto desbota, vira uma água suja lá. E no caso da vodka falsa, o que o cara faz? Em vez deles fazerem a destilação do álcool em cima de cereais ou em cima de semente de uva, como é o caso da Ciroc, eles fazem em cima de destilação de álcool de batata. Eles cozinham batata sem nenhuma higiene. Eu já peguei uma operação que a gente acompanhou em Belo Horizonte. Os tonéis de vodka fajuta estavam num banheiro imundo, trancados lá, e a contaminação por uma bactéria coliformes fecais naquele produto é um absurdo. Mas o que vem matando brasileiros não é o álcool
é o metanol, né? O que está matando. Então, esses produtos também causam problema de saúde para o consumidor, mas o problema mais grave é quando essa quadrilha do crime organizado, em vez de comprar um álcool hidratado para fazer a bebida, eles compram álcool anidro, que é álcool combustível, né? Que é o metanol. E aí rola uma intoxicação que a pessoa vai a óbito mesmo. E isso é perigosíssimo. E por que isso está acontecendo? O crime organizado, a partir do momento que ele se envolveu, que as facções criminosas se envolveram na indústria da falsificação, para que elas maximizassem seus lucros, ganhassem mais dinheiro, parou aquela história de falsificar gibi, figurinha, camiseta, tênis, e virou um negócio de falsificar bebida, autopeça, instrumento cirúrgico hospitalar, ou seja, coisas que fazem mal para a saúde e para a segurança E das por quê? pessoas. Porque o lucro é maior? O lucro é muito maior, são produtos que têm maior valor agregado, onde a cadeia criminosa vai faturar muito mais na venda daquele produto. Só que esses produtos são perigosíssimos porque eles lesam sempre a saúde dos consumidores. O Rodrigão falou bem aqui, no caso da bebida nas comunidades lá no Rio, tem essa proibição da venda do que não é deles, sim, né? sim. A mesma coisa de cigarro. Tem uma marca de cigarro paraguai, chama Gift, que é um cigarro que em tese é paraguaio, mas na real ele está sendo produzido lá no Rio de Janeiro, em fábricas clandestinas, ligadas a pastor, a um monte de gente errada lá do Rio. Nossa. E esse cigarro vai para a mão da facção, e a facção não permite que entre cigarro da Souza Cruz, da Philip Morris, dentro das comunidades. O cigarro que vem de lá dentro é só o cigarro deles. O cigarro da milícia é o cigarro do tráfico, que é o Gift. Então, as indústrias originais, formais, não podem vender seu produto Mas dentro da o favela. gift brasileiro já é uma cópia do gift paraguaio, né? Sim, já é uma falsificação da falsificação. É uma fábrica clandestina que eles montam, às vezes, lá na Baixada, ou dentro de uma comunidade com maquinário antigo. Mas eles rodam falsificam cigarro o tabaco falso. também? Ou usam tabaco de verdade? Como que funciona? Eles usam tabaco de verdade, mas existem vários tipos de tabaco, né? A gente mandou fazer um estudo em laboratório em cima desses cigarros paraguaios que são recolhidos aí no Brasil inteiro, né? Para você ter uma ideia, o cigarro paraguaio menos nocivo tem até 6 vezes mais alcatrão e nicotina do que o máximo permitido pela Anvisa. Ou seja, vai te fazer 6 mínimo, vezes no mal mínimo, o cara do que fumar- alguma coisa que já faz mal. Isso, o cara fumar um maço de cigarro paraguaio por dia, o pedreirão lá que fuma um maço de cigarro paraguaio, no mínimo, equivale a ele fumar 6 maços do cigarro mais forte disponível no mercado. Estoura peito. Isso fora resíduo de chumbo, zinco, pedaço de inseto, coliformes fecais. O negócio é uma verdadeira bomba sanitária. E como o preço do cigarro brasileiro 78% é imposto, o cigarro paraguaio entra no mercado sem pagar um centavo de imposto para ninguém, o lucro que essas quadrilhas têm em cima da venda desse absurdo. produto é um absurdo. A margem é estupenda, por isso que eles continuam trabalhando com isso e com as bebidas falsificadas principalmente. Ô Vilela, nós dois conhecemos um agente federal, ele conheceu o Bettini, você conheceu o Bettini, que ele trabalhou em Foz do Iguaçu muitos anos no NEPOM, que é um órgão da Polícia Federal que atua É o nos rios, policiamento né? marítimo dos rios lá. Faz a apreensão de quadrilhas. E o Bettini virou realmente especialista sobre o assunto. E eu não tinha percepção do que era. Eu conversava com alguns comandantes de batalhões do Rio de Janeiro que diziam para mim, Pimentel, em algumas favelas a gente não acha mais maconha e cocaína. 100% da venda da favela é o gift, é o cigarro paraguaio. E eu realizei um filme com Caio Cobra, que é o diretor de São Paulo, chamado Intervenção. Marcos Palmeira de protagonista, né? É um filme sobre tráfico do Rio de Janeiro, não é um Tropa de Elite 3, né? Um filme, não tem pretensão de ser um Tropa de Elite 3, mas é um filme sobre uma favela que sobrevivia da venda de cigarro paraguaio. Então é um filme sobre polícia e bandido sem cocaína e sem maconha. E quando o filme ficou pronto, alguns delegados, alguns coronéis, pô, Pimentel, isso já é a minha situação. Já estou falando de um PCC, de um CV, de um ADA, de uma milícia que sobrevive unicamente do tal do cigarro paraguaio. De alguns anos para cá, alguns colegas falam para mim de fábricas instaladas dentro de favelas do CV e do ADA e do Terceiro Comando. Eu falei contigo sobre isso, eu, você, a doutora Viviane aqui, Verdade. nos Traficantes Evangélicos, né? Então, assim, a BAT, que é a antiga Souza Cruz, ela já não consegue colocar cigarro nenhum nessas áreas. Os caras tinham 3 fábricas no Brasil, só estão Você não acha mais o Downhill, né? Downhill, você não acha mais cigarro Free. Lux Free é o Strike. mais famoso. Qual que é o mais O famoso? Derby, né, que era o mais É o vendido Derby. deles, por exemplo. Você não acha mais o Derby. Em algumas cidades do Nordeste, Nas comunidades ele está proibido de ser vendido, onde só pode vender o gift, como o Derby é a mesma faixa de cigarro, mesma Concorrente, faixa de né? produto, Concorrente como é direto. concorrente, ele é proibido de ser vendido pelo Comando Vermelho e pelas facções. E o que você está falando, desculpa te interromper, irmão, mas o que você está falando
Tá acontecendo aqui em São Paulo um problema horrível também em relação ao combustível, que é a mesma coisa. O PCC virou a 4ª maior distribuidora de combustível do Brasil. Os caras estão com mais de 200 postos em São Paulo, batendo gasolina, formulando gasolina com etanol americano, como é que chama? Nafta. Com nafta, importando nafta sem pagar imposto. Como é que essa nafta chega ao Brasil, cara? Então, a nafta ela Isso é mais complicado, Tem facção criminosa que vai lá no governo do Maranhão, do Piauí, e pede isenção fiscal para montar uma distribuidora de gasolina. O governo do estado, achando que isso vai gerar emprego e recursos, dá isenção para os caras. Não entra uma gota de nafta naquele estado lá no Maranhão, no Amapá. O navio vem cheio disso até a boca e descarrega no Rio de Janeiro, em Santos, e aí vai para as empresas formuladoras de combustível do próprio crime organizado. E delas vai para distribuidoras e para os postos do crime organizado. E nisso é uma concorrência desleal absurda, o preço é lá embaixo, esse produto arrebenta o motor de quem abastece nesses postos e o crime organizado vai ganhando musculatura. Porque, de novo, também tem metanol nessa. Também tem metanol nessa Sim, mistura, a gasolina fraudada, ou ela tem uma quantidade de álcool acima do permitido dentro da sua fórmula, e no álcool fraudado você tem água, tem solvente, outras coisas, e isso quando entra no motor do seu carro, arrebenta o motor do seu carro. Por isso também, cuidado com a gasolina que vocês abastecem o carro de vocês, que aqui em São Paulo a facção está com quase 200 postos funcionando e o governo trabalhando com a gente para tentar tirar eles do mercado. Semana passada saiu uma matéria do Rodrigo Hidalgo na Band, que a gente participou, falando sobre uma empresa chamada Copap, aí, que era uma formuladora de combustível ligada à criminalidade, e uma outra distribuidora de gasolina que também fazia parte desse esquema deles. Isso daí, por si só, já era um esquema que estava tomando aí mais de 15% do mercado de combustível em São Paulo. O PCC já achou disso. O PCC já tem um parceiro estratégico nível refinaria. Não, o cara faz parte do esquema deles lá, é todo mundo da mesma turma. Eles estão trabalhando juntos do mesmo jeito que as quadrilhas de falsificação de bebida no Rio, que a gente pegou as últimas, tinham link com a milícia lá na Zona Oeste também, ou seja, cada vez mais o crime organizado está entranhado com produtos falsificados. Depois que o crime organizado aprendeu que ele mexer com produto ilegal faz ele dobrar, triplicar o dinheiro dele, sem ter os riscos que ele tem quando ele traz uma carga de cocaína ou uma carga de maconha, porque obviamente que as penas que incidem sobre o cara que é pego trazendo um cigarro contrabandeado não é a mesma, né, Vilela, do cara que é pego trazendo uma carreta de cocaína. Claro. Quando o crime organizado percebeu isso e começou a se meter na falsificação de produtos, os lucros dessas facções explodiram, cresceram absurdamente, e o volume de produto ilegal no mercado brasileiro, desses produtos que a gente conversou e muitos outros, aumentou consideravelmente. Só um dado para vocês dois aqui. A gente fala muito do e-commerce, né, das plataformas. Até antes da pandemia, 10% do volume total de muamba que chegava no consumidor no Brasil chegava através das plataformas de e-commerce e das mídias sociais. Com a mudança de comportamento da população durante a pandemia e mudança de hábitos de compra também, hoje 33% de tudo falsificado que chega no consumidor final chega através das plataformas de e-commerce e mídias sociais. Às vezes você entra lá no seu e-commerce favorito, você vê uma foto de um produto, ele está com um precinho um pouquinho mais baixo, você vai lá e compra. A foto que está ali é do produto quente, mas quando você abre a caixa em casa, o que você recebe é outra coisa. E tem muita gente sofrendo problemas aí com esses produtos falsificados também vendidos através das plataformas. E o crime organizado está envolvido nisso, porque quando a gente vai investigar esses anunciantes, os endereços, os nomes deles, é tudo laranja. É tudo laranja do crime organizado que está mandando esses produtos de um lugar A para tua casa, e quando você vai tentar identificar, correr atrás, você chega num beco sem saída, que é um laranja que não existe, um endereço frio. Então as plataformas também têm esse compromisso de trabalhar com a gente para tentar desarticular essa chegada desses produtos através das plataformas no consumidor final, porque tem muita gente aí sendo prejudicada.